Eu agora queria entrar, depois de agradecer mais uma vez o convite, na terceira e última apresentação, essas breves apresentações. Estão substituindo uma palestra que o coronavírus impediu que fosse realizada. Então, essa é uma coronaconferência, né? Está na moda. Eu queria falar das relações da universidade com o mundo externo, principalmente nas ciências aplicadas e nas ciências urbanísticas. Queria falar da exogenia e da endogenia. Endogenia eu fico dentro de casa e só cuido das coisas internas. Exogenia eu busco no mundo externo um relacionamento, um fator que é o que me leva a ampliar o meu conhecimento, interagir e aprofundar meu saber. A exogenia, hoje em dia, a meu ver, está sendo extremamente limitada. E por vários fatores que passaram a ser componentes que eram tidos para melhorar a qualidade da universidade e que de fato fazem, quando você está trabalhando na química, na física. Em ciências aplicadas, como a medicina já soube resolver esse problema com estágios nos hospitais, com hospitais juntos às universidades, com pós-graduações de qualificação para cada uma dos tipos de profissional que a medicina pode exercer, que é algo que a lei do CAL também exige e que nenhuma universidade brasileira, das 450 que estão aí, das faculdades de arquitetura, estão adotando. Mas, voltando ao meu gráfico, vamos pegar a parte da endogenia. O saber universitário hoje, ele se desenvolve mais intramuros ou ele vai lá fora buscar saber? Eu vejo vários fatores que contribuem para que a universidade fique satisfeita em permanecer intramuros. Eles são, por exemplo, o professor tempo integral em áreas de saber aplicado. Tempo integral, tendo que só produzir documentos técnicos sem cair na realidade, na convivência da dinâmica urbana, é um fator limitativo, muito sério e muito importante. O segundo é a valorização acadêmica das atividades intramuros. São seminários, são apresentação de documentos. O que vale mais? 6 meses passado numa comunidade ou um documento de 30 páginas para um seminário nacional? Na contagem acadêmica que está sendo adotada. E nisso, a responsabilidade da CAPES e do CNPq é muito grande. Eles estão adotando critérios que talvez sejam ótimos em outras áreas de saber, mas que para o saber acadêmico que se dedica ao conhecimento das cidades, ao urbanismo, à geografia urbana, à economia urbana, à sociologia urbana e a políticas públicas, ele não funciona. Principalmente porque o desenvolvimento urbano é um saber que deve ser aplicado através do gestor público. Ele não é um saber que vai permanecer num campo de um laboratório, de um escritório ou de uma área muito limitada. Ele deve se transformar numa política pública para realmente beneficiar a população. E não é porque haja grandes discussões que vai dar resultados. O resultado só surge quando ele tem dinheiro, quando ele tem lei, quando ele tem projeto e quando as coisas acontecem para beneficiar a população. Esse foi o dilema que nós vivemos na última década e nós estamos entrando num grande desafio, num novo desafio, numa nova fase em que o Propur pode buscar um pouco dos seus programas e os seus objetivos. E, por último, faltam também critérios e procedimentos dentro de cada pós-graduação que o diferencie dos demais. E isso é extremamente importante. Nós não podemos ter todas as pós-graduações iguais aos outros. E deve haver uma certa especialização. A Universidade de São Carlos, hoje em São Paulo, é o melhor núcleo pensante porque sabe inventar, sabe olhar para fora e sabe fazer as coisas acontecerem. Por outro lado, por que nós éramos exogênicos em 1970? Nós éramos exogênicos em 1970 porque tanto a própria Faculdade de Arquitetura, como o Departamento de Urbanismo, como o GAPUR, como o PROPUR, tinham profissionais que tinham escritórios uns, outros tinham escritórios e trabalhavam no Estado, no governo do Estado. O governo do Estado tinha programa de urbanismo, de assistência técnica aos municípios do interior. O governo do Estado fez o primeiro levantamento de favelas do Rio Grande do Sul, no governo Brizola, com a professora Sueli
Gonzalez coordenando. Eu era estudante, trabalhei nesse programa. A gente ia para cidades para localizar, mapear, descrever, entender o que eram as favelas, que nos anos 60, 61, 62 começavam a surgir no cenário urbano gaúcho. Então, essa ida a campo e a vinda de todas essas pessoas que iam a campo para dentro da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo criavam uma situação extremamente de riqueza. Além disso, havia os contratos que eram feitos para a Serfal, para a Sudesul, para o governo do Estado. Cada um desses contratos nos obrigava a pensar, a enfrentar desafios, a ter novos realistas. Isso é exogenia. Isso é o contato com a realidade e voltar para casa para pensar, voltar para casa para entender melhor o que está acontecendo e ver se cria um saber científico que permita resolver aquele problema. Esse é o desafio da endogenia versus a exogenia, que hoje eu vejo a universidade muito endogênica, muito confortável. E aí fica a pergunta que a professora Célia levantou. O que o Propur quer ser? Ele vai ser um generalista? Ele vai ficar numa produção tradicional? Ele vai se especializar? Ele vai ser um centro de qualidade especializado em alguma coisa? Os desafios são inúmeros. O mundo externo, as cidades brasileiras estão um caos. As injustiças sociais são cada dia maiores. As escalas de problema estão em toda parte, desde a escala do bairro até a escala da comunidade menor, subindo para a escala da cidade pequena, da cidade grande. Os desequilíbrios regionais estão aumentando. No que o Propur quer ser competente? Hoje nós pode se dedicar até Porto Alegre. Porto Alegre é uma cidade feia. Os nossos planos diretores antigos eram da linha positivista, e no positivismo, como lembra uma tese da professora Maria Almeida, a beleza era um fator componente. Se nós temos a João Pessoa com palmeiras, se nós temos outras avenidas bonitas, se nós temos uma ponte que tem palmeiras plantadas em cima, a ponte foi inaugurada pelo Getúlio, é porque o positivismo colocava a beleza como fator da cidade. Eu hoje tenho ido muito ao Canadá, eu fico impressionado qual é o plano diretor que tem aquelas cidades que permitem a riqueza da arquitetura e a beleza. Não é só dinheiro, é criatividade. É legislação que permite essa criatividade. Essa mesma legislação que hoje fortalece eu chamo de apartheid urbano. Tem muitos amigos que dizem que é um termo exagerado. Mas nós estamos numa cidade que diz-me onde moras, eu te direi quem és. E que não permite, como as cidades canadenses permitem, que eu coloque um núcleo habitacional de menor renda, mais popular, no meio de uma área onde as normas urbanísticas são orientadas para as classes ricas. Os planos diretores hoje fomentam a segregação social. Nós não sabemos como é que nós vamos tratar a favela. Nós não sabemos de reduzir as disparidades sociais. Essa crise do Covid mostra muito bem a injustiça da saúde pública das nossas cidades. E o Cerdá, em 1800 e pouco, já estudava a saúde pública e a urbanização e tem um excelente estudo mostrando que, com uma má urbanização, prejudicava a saúde da população operária que morava nos bairros mais pobres. Ou então, nós vamos trabalhar com as causas que surgem hoje, que não há mais um planejamento geral, mas um planejamento por causas. Negro, problemas do que quiserem. Hoje tem para tudo. Vamos propor quer se especializar em algum desses tipos de urbanismo setorializado, focado em alguma questão, quem sabe o urbanismo ambiental, ecológico, que é outra questão que não está resolvida. Nós não sabemos nós não sabemos equacionar a questão do meio ambiente e da questão da cidade. Eu acho que mudar o pensamento econômico não é pecado. Keynes dizia, minha linha de pensamento acadêmico muda
a cada vez que muda a realidade externa. Aprender a pensar que o Propur de 1970 é exemplo para hoje, o que ele fez e o que ele fazia, não é. Mas a linha de pensamento, de tentar entender, se integrar, ter dinamismo, ter criatividade, ter generosidade com o mundo, eu acho que permanece sendo uma boa linha que poderia adiantar. O desafio está com o Propur. O desafio está com os professores, com os estudantes, com os colaboradores, com todos aqueles que constroem o Propur de hoje. O que quer ser o Propur 2020? É uma pergunta que fica para vocês. Propur 1970, nós discutimos muito, fizemos muitos debates, mudamos de ideia com frequência, mas conseguimos dar a ele uma rota de trabalho, um destino. Ele se transformou numa figura com personalidade. Qual é a personalidade do Propur 2020? Fica para vocês. Obrigado mais uma vez pelo convite. Para mim, é quase impossível ter pensado que 50 anos depois eu voltaria a poder interagir e colaborar com o Propur. E vejam nessas minhas manifestações provocações saudáveis. Vamos em frente, que nos próximos anos vão surgir muitos desafios novos. Muito obrigado a todos, um grande abraço à comunidade do Propur.